Olá, minha amiga, meu amigo que gosta do tricô e do crochê, como eu. Aqui nós sempre conversamos um pouco sobre tricô, crochê, eu trago algumas pecinhas das quais eu tô fazendo, né? E mostro para vocês um passo a passo que eu julgo não ser nada muito complicado. Hoje eu vou trazer uma peça que ficou com um efeito lindo na trança e um efeito canelado também, bem fácil de fazer esse efeito. E o formato da confecção dessa peça também achei maravilhoso. É uma peça que eu peguei da Cláudia Maria, ela que fez essa peça e disponibilizou para que a gente faça também. E eu fiz e gostei muito do resultado. Bom, para quem não me conhece, eu sou Iraci Tereza e aqui a gente está de vez em quando se encontrando para conversar sobre o tricô e crochê e onde a gente vê as peças e trabalha um passo a passo também. Hoje o tricô é essa peça lindíssima que eu vou mostrar com mais detalhes para vocês e o passo a passo dela. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha, um like, para impulsionar o nosso canal e a gente ficar incentivada e distribuir nosso conteúdo para mais pessoas. Obrigada desde já e vamos ver essa peça e depois o seu passo a passo. Essa é a peça que nós iremos confeccionar. Ela é feita em duas partes, a parte da frente e a parte das costas, que são exatamente iguais. E é a costura lateral. E a gente faz uma costura que deixa o efeito canelado também aqui no local da costura. E é isso aí, vamos lá? Iniciamos então colocando 92 pontos na agulha. E em seguida vamos trabalhar 60 pontos em ponto tricô, que corresponde a essa parte. E aí depois nós fazemos as trancinhas pequenas, que nós vamos fazer 2 pontos meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô. Depois para a trança maior, nós vamos reservar 12 pontos meia. E aí terminamos com mais uma trancinha pequena. Então vamos lá? Então, na agulha número 5, nós colocamos esses 92 pontos. Agora, vamos aos nossos 60 pontos em ponto tricô. Vamos fazendo eles, ó, ponto tricô, laço pela frente, o fio na frente, laço, e vou seguindo até completar 60 pontos tricô. Completados os 60 pontos em tricô, nós fazemos 2 meia e 2 tricô, repetindo isso 3 vezes. 2 meias, 2 pontos meia, que a gente pega por trás, e 2 tricôs. E 2 tricôs. Mais uma vez, 2 pontos meia, que pega a linha por trás. 2 meia. Volta e faz 2 tricôs. 1 e 2. Mais uma vez. 2 pontos meia, 1 e 2, está apertado aqui, 2 pontos meia e 2 tricôs, 1 e 2 tricôs. Agora, nós vamos fazer 12 pontos meia para a nossa trança maior. Terminados 12 pontos meia que nós vamos utilizar para a trança maior, nós repetimos de novo uma vez apenas, 2 tricôs e 2 meias. E depois finalizamos a carreira com 4 pontos em tricô, tá?
vamos lá. 2 pontos em tricô, 1 e 2 tricôs e 2 pontos meia. Essa primeira carreira, ela sempre é mais apertadinha, porque quando a gente põe o ponto da agulha, na agulha fica mais apertado. 2 pontos meias e nós finalizamos com 4 pontos em tricô. 1, 2, 3 e 4. Não tem ponto de borda. O avesso a gente vai fazer acompanhando o que o ponto se apresenta. Então, nós viramos o nosso trabalho e vemos, nós terminamos com 4 pontos tricô do lado de lá, então ele vai se apresentar como 4 pontos meia. E o que foi meia do lado de lá se apresenta como tricô. O que foi tricô apresenta como meia. Então, como a gente vê aqui o ponto se apresentando, nós vamos fazendo 4 pontos meias, 2 tricôs, 2 pontos meias, depois vamos fazer os 12 pontos de tricô, que são os 12 pontos da trança maior. Então, a nossa carreira do avesso fica como o ponto se apresenta. Então, nós fazemos 4 pontos meia, 2 tricô, 2 meia, os 12 pontos em tricô da trança maior, 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, que é aquela sequência que a gente repete 3 vezes. E agora fazemos os 60 pontos que nós fizemos ele em tricô no lado direito. Agora no avesso nós vamos fazer os 60 pontos em ponto meia. E agora, pessoal, nós estamos na carreira número 3. Na carreira número 3, para que a gente consiga esse efeito canelado, nós vamos inverter. No lugar de fazer 60 pontos em tricô, nós vamos fazer 60 pontos em ponto meia. E depois nós já vamos começar a fazer o trançado dessas trancinhas menores, tá? Um detalhe, pessoal, a terceira carreira nós fazemos apenas 58 pontos e meia e os dois últimos, para completar os 60, nós fazemos em tricô para ele ficar com essa formação aqui, olha, fica esse detalhe aqui antes de fazer a trancinha. E agora nós fizemos os 60 pontos, vamos fazer essa primeira trancinha simples, que ela é em ponto meia. Como nós fazemos? Nós pegamos o segundo ponto meia por trás, fazemos ele e fazemos o outro ponto meia e puxamos os dois juntos. Vamos lá. Então, vamos a essa trancinha. Nós laçamos o fio lá atrás com o ponto meia, trazemos para frente o segundo, não o primeiro, no segundo ponto. Vamos lá por trás, nós laçamos o ponto, trazemos ele para frente e fazemos o próximo ponto antes de tirar ele. Faz o próximo e ele fica cruzado. Aí fazemos os dois pontos em tricô e cruzamos o próximo. Então, vamos lá, mais uma vez. Laça por trás, puxou aqui, mas ainda não tirou o ponto da agulha. Aí faz o primeiro, laça e puxa, agora tira os dois. Então, eles ficam cruzados e vai formar a trancinha. E aí, seguimos o nosso trabalho em 2 pontos tricô, os 12 pontos em ponto meia, que vai formar a trança maior, mas por enquanto ela ainda não vai ser trançada. Outra forma que nós podemos fazer esse trançado é tirar o ponto primeiro meia, tira, aí faz o segundo, devolve na agulha
e agora faz o ponto. Aí ele fica trançado também. Então, essa é uma forma mais demorada, né? E esse outro formato que eu mostrei, de uma vez você já faz sem precisar da agulha circular, auxiliar. Mas quem tem dificuldade pode fazer esse método, o tradicional, que é tirar o ponto para a agulha auxiliar e depois seguir, devolve na agulha e continua fazendo, e assim ele fica trançado. Então, nós fizemos aqui as 3 trancinhas pequenas e agora nós vamos fazer, fez os 2 pontos tricô e vamos fazer agora os 12 pontos meia para a trança maior, que ainda não começamos. Chegamos aqui, depois vamos fazer 2 tricô, vamos trançar de novo esses 2 pontos meia e fazer os 4 pontos finais em ponto tricô. Então, finalizamos a nossa carreira. Agora, o avesso, nós vamos acompanhar os pontos como se apresentam na agulha e depois, sempre lembrando que para fazer o efeito canelado, então, nessa primeira, nós fizemos em tricô e depois fizemos em ponto meia para dar o efeito. Vamos voltar em tricô, os 60 pontos. Agora, nós vamos iniciar de novo a próxima carreira. Depois fizermos a do avesso, a próxima carreira à direita, nós vamos fazer em tricô, porque ela vai estar se apresentando como ponto meia aqui para dar o efeito canelado. Então, vamos fazer que aí a gente vai percebendo o efeito. Já volto com vocês. Vamos fazer a nossa carreira do avesso, que é só seguir os pontos como eles se apresentam. Então, aqui, perceberam? Nós fizemos as 2 primeiras carreiras, se apresentam como o tricô. Agora, essas duas, elas se apresentam como meia. Agora, para ficar o canelado, nós vamos fazer os 60 pontos em ponto tricô. E seguimos fazendo o trabalho aqui na parte de cima, que daqui a pouco a gente volta para continuar. Então, chegamos com os nossos 60 pontos em tricô, já fazemos a nossa trancinha dos 2 pontos meia, faz os 2 tricô, trança essas 2 próximas meias, e sempre do lado direito a gente vai estar fazendo esse trançadinho essas trancinhas menores, só de 2 pontos, né? Que você tanto pode fazer como o método de tirar esse ponto para a agulha auxiliar, fazer o segundo, depois retoma esse e faz em meia, ou da forma que eu faço o segundo, que é sempre difícil para mostrar para vocês, porque a minha posição aqui fica difícil com a minha agulha. Faço o segundo, depois já faço o próximo e tiro, ela fica já trançadinha. E sigo assim. Essa parte dos 12 pontos, nós vamos trançar só quando estivermos na 7ª carreira. Então, a cada 7 carreiras, nós fazemos o trançado dessa maior. Essa daqui sempre temos que precisar da agulha auxiliar, mas ainda não está na hora de fazer o trançado dela. Já já nós fazemos. E assim terminamos a 5ª carreira. Na 6ª carreira, a carreira do avesso, nós vamos fazer todos os pontos como eles se apresentam. E depois, a próxima carreira é a 7ª carreira, onde nós vamos fazer a trança aqui. Muito bem, chegamos à 7ª carreira. E lembrando sempre o que? A nossa atenção são os 60 pontos iniciais que a cada 2 carreiras nós temos que mudar, né? Aqui para dar o efeito canelado. Então, nós fizemos em tricô, depois foi 60 em meia para dar esse efeito. Estou falando isso no lado da frente. Na próxima, nós fizemos em tricô, voltamos em meia para dar o efeito das 2 camadinhas de tricô. Agora, nós vamos fazer meia, 60 pontos meia, que na verdade são 58, e mais 2 pontinhos de tricô para dar o efeito do espacinho aqui entre esse trabalhado e
as nossas trancinhas. Então, na frente, sempre, toda carreira da frente, nós temos que cruzar esses 2 pontos meia aqui, dando esse efeito de trançadinho. E agora, na 7ª carreira, é que nós vamos trabalhar essa trança maior, o trançado da trança maior. E o nosso trabalho é esse o nosso formato que vai dando aqui. Sempre na 7ª carreira, a cada 7 carreiras, nós fazemos o trançado aqui. E as demais são sempre seguindo o que nós já estamos fazendo. Então, agora nós vamos fazer 59 pontos em meia, 2 em tricô, aí vamos fazer as 3 trancinhas e vamos fazer a trança maior, tá? Então, vamos fazer o nosso trançadinho da trancinha fina com o método tradicional de tirar o ponto da agulha, faz o ponto meia pra frente, tá? Faz o ponto meia, devolve pra agulha e faz o ponto meia, tá? Esse é a forma de cruzar, de trançar a linha mais comum. E terminamos aqui as 3 trancinhas fazendo da mesma forma, tá? Então, fizemos as 3 trancinhas pequenas, agora chegamos na trança maior. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar 3 pontos e colocar na agulha auxiliar. Então, vamos tirar 1, 2, 3 pontinhos, deixar ele na agulha auxiliar atrás, aí fazemos 3 pontos meia e devolvemos os 3 pontos para frente e fazemos eles. Então, vamos lá, tiramos, agora fazemos os 3 pontos em meia, 1, 2 e 3 pontos em meia. Agora, devolvemos aqueles pontos na agulha, devolvemos 1, 2, 3, devolvemos na agulha, fazemos eles os 3 em ponto meia. Então, vamos lá, fazemos os 3 em ponto meia. Nossa, minha posição aqui tá horrível. 2 e 3. Agora, tiramos 3 pontos da agulha, os próximos 3. 1, 2, 3. E colocamos para a frente. Deixamos eles esperando na frente. Fazemos os 3 pontos meia. 1, 2 e 3 pontos meia. Devolvemos os 3 pontos na agulha. Tem alguém que gosta de fazer, tem gente que gosta, que consegue, tem facilidade de fazer já na agulha auxiliar, mas nem todas as agulhas auxiliares têm a mesma espessura. Isso, devolvemos para a agulha e fazemos os 3 pontos em meia. Depois que fazemos os 3 pontos em meia, nós seguimos o nosso trabalho normal, que são o quê? Depois que terminamos esses nossos 12 pontos, temos aqui os 2 pontos em tricô e temos a nossa trancinha lá dos 2 pontos de meia, que quem consegue fazer da minha forma faz, quem não consegue fazer faz utilizando o método comum. E depois termina com os 4 pontos em tricô. E novamente o avesso, que é seguir o ponto como ele se apresenta. Com esse trabalho, a cada 7 carreiras, então, nós vamos fazendo essa trança maior, tá? Então, esse é o formato que vai dando a nossa trança maior. Esse é o efeito que vai fazendo. Olha, as trancinhas menores, né? Aquelas que a gente vai fazendo em toda a carreira da frente, nós fazemos o trançadinho dos 2 pontos meia. Então,
para formar a nossa peça é essa sequência. Sempre observando para fazer o canelado, cada 2 carreiras, eu inverto para dar esse efeito de canelado. E toda a carreira da frente eu faço o cruzadinho aqui, e aqui, nas trancinhas, nos 2 pontos meia. E a cada 7 carreiras eu faço esse trançado na trança maior. E assim nós vamos seguindo o nosso trabalho, até que ele atinja a medida. Estamos finalizando a nossa peça. Mais uma coisa é importante, tá? Lembrando, nós vamos unir as 2 peças quando terminar, certo? Então, se nós queremos o efeito canelado também na lateral, porque isso aqui é a lateral, precisamos finalizar com ponto meia aqui nessa parte, porque essa outra iniciou com tricô. Se eu colocar tricô, vai ficar uma parte muito grande toda no mesmo ponto em tricô. Então, mas se queremos o efeito canelado, temos que ter essa atenção, certo? E aí, agora, é só arrematar os pontos e unir as 2 partes. O arremate em meia, como é que a gente faz? Só lembrando, fazemos o ponto meia, voltamos na agulha e passamos o outro por cima. Fazemos o ponto meia, devolvemos na agulha e passamos o outro por cima. E assim vai ficando o fechamento, a finalização em ponto meia. Muito bem, terminamos as 2 partes. Agora, nós vamos unir os ombros, 10 centímetros aqui nos ombros. Deixamos 20 centímetros aqui para a cava do braço e unimos o restante da lateral, costurando pela lateral. Pelo lado direito, terminamos com ponto meia e o nosso trabalho, a outra parte, iniciou com ponto tricô. Então, eu costumo fazer dessa forma. Tem outras formas que o pessoal costura pelo avesso, ou outro modo, mas nesse caso aqui, como eu faço? Na parte aqui do ponto meia, eu pego essas 2 alças. Na parte do ponto tricô, eu pego esse pontinho aqui. E assim eu vou. Pego os 2 aqui do lado do ponto meia e pego o próximo lá do tricô. E vai formando a costura na lateral. Aqui está finalizada a nossa peça. Vejam as costuras, a costura lateral, aquele detalhe que eu falei, como ficou a nossa costura. Ficou exatamente com aquele detalhe. Essa é mais uma obra finalizada, uma peça finalizada com sucesso.